Até a última carta. Você se lembra da última noite antes de tudo desabar? A chuva caía devagar, como se o céu também chorasse. E eu fiquei ali deitada ao seu lado, com o ouvido no seu peito, ouvindo o som do seu coração. O som que sempre me fez sentir segura, mesmo quando o mundo ameaçava ruir lá fora. Mas no fundo, a gente já sabia. Você era fuzileiro. Sempre foi. Antes mesmo da guerra se acender em chamas no horizonte, o mundo já pesava nos seus ombros. Você carregava a responsabilidade no olhar. Aquele jeito silencioso de quem sabe que cedo ou tarde seria chamado para proteger o que ainda resta. A Terceira Guerra não começou com bombas. Ela nasceu da escassez, da raiva contida por décadas, e de fronteiras que de repente viraram cicatrizes abertas. Chamaram de a Guerra dos Frangalhos. Porque o mundo, naquele ponto, era só isso. Pedaços. Pedaços de esperança, de países desfeitos, de famílias desalojadas. E mesmo assim, você ficou firme. Quando a carta chegou, você não se surpreendeu. Ela era só a confirmação do que o seu coração já sabia. Lembro de você na cozinha, com minha camiseta favorita em você, a barba por fazer, o café quase frio entre as mãos. Seus olhos demoraram a encontrar os meus. Mas quando encontraram, eu soube. Luna, você disse baixinho, como se quisesse me proteger até das palavras. A hora chegou. Vou para a linha de frente. Eu não chorei na hora. Não. Meu corpo queria congelar aquele momento, parar o tempo, te segurar ali só mais um pouco. Mas por dentro, tudo doía. Você se aproximou, tocou meu rosto com cuidado, e então, com a voz mais serena do que o mundo merecia, disse: Se eu puder proteger mais alguém, se houver uma chance de impedir que outros sofram como nós já sofremos, então eu preciso ir. E eu queria gritar, te prender entre os braços, te esconder no fundo da casa, onde a guerra jamais te encontraria. Mas não consegui, porque eu te conhecia, conhecia seu coração, e sabia que você ia partir. Não por raiva, não por glória, mas por amor. Amor por mim, por nós. Pelo que ainda podia ser salvo. A cidade já não era a mesma. Refugiados dormiam nas calçadas. O rádio falhava mais do que funcionava, e a eletricidade vinha e ia, como suspiros fracos de um tempo que morria devagar. Mesmo assim, você se levantou naquela manhã. Dobrou o uniforme sobre a cama. Calçou as botas como quem veste promessa. E antes de sair, me abraçou. Com força. Com silêncio. Com tudo que as palavras não conseguiam mais dizer. Me espera, você sussurrou, com os lábios encostados na minha testa. E eu fechei os olhos para não deixar o choro escorrer. O caminhão militar parou em frente à nossa casa. Soldados saltaram com olhares vazios, acostumados a despedidas. Mas você? Você olhou para mim uma última vez. E naquele olhar, meu amor, eu soube que, mesmo indo embora, você estava me levando com você. Nas memórias. Na medalhinha que botei no seu pescoço, nos bilhetes escondidos no bolso interno do seu uniforme, na fé que guardamos juntos, mesmo quando tudo pareceu se perder. Você partiu, mas não sozinho, porque desde aquele dia, cada batida do meu coração passou a bater. Por nós dois. Meu amor, hoje a chuva voltou, daquelas que tamborilam na janela como passos de saudade. E enquanto ela cai, deixo essa carta tomar forma com a mesma delicadeza que usei para dobrar seu uniforme naquela manhã. Desde que você partiu, todos os dias começo do mesmo jeito. Coloco água no fogo, encosto a testa na janela e espero. Mas hoje algo em mim me empurrou para escrever. Talvez porque eu saiba que agora você esteja indo. De verdade. Para onde os mapas não mostram e os jornais mentem. Na primeira base de triagem, você me disse que mal haviam te deixado respirar. Homens entrando, homens saindo. Corpos treinados às pressas, vozes firmes escondendo os medos. E você, no meio de tudo, com os olhos sempre no horizonte. Você me contou dos testes físicos, dos tiros de advertência, do som metálico das ordens, das filas intermináveis, dos uniformes distribuídos como se fossem pele nova. Mas o que não saiu da minha cabeça foi quando você disse: Luna, a pior parte é ver os garotos. Muitos parecem ter deixado a infância ontem. E eu te imaginei ali, como um farol. Um dos poucos que ainda sabe por que está ali. Não por sangue, não por medalhas, mas porque acredita que ainda há algo que vale a pena proteger. Você disse que alguns choravam à noite, outros fingiam força o tempo todo, e que a maioria apenas existia, como se já tivessem sido arrancados de si mesmos. Foi aí que eu entendi. Você não partiu apenas para lutar. Você partiu para ser um alicerce num mundo que desmorona. Um escudo para aqueles que ainda não aprenderam a se proteger. Hoje, enquanto escrevo, seu cheiro ainda está no travesseiro.
o mesmo cheiro do nosso último abraço, aquele onde você me apertou como se pudesse levar minha alma junto. E eu deixei. Deixei pedaços meus entre seus dedos, nos bolsos do casaco, na correntinha que te dei, lembrando que há um coração aqui, esperando, batendo, orando. Quando você escreveu da viagem, dos jipes avançando em comboio pela estrada de terra, dos campos vazios que pareciam suspirar com o peso das ausências, eu senti como se estivesse ali. Você disse que em certo momento tudo ficou silencioso, como se até o vento soubesse que estavam se aproximando da linha de frente. E então, enfim, você chegou. A base avançada. O último ponto antes do abismo. Você não descreveu muito. Apenas que os portões se abriram com um gemido metálico, e os soldados de guarda olharam como quem vê mais um que pode não voltar. Mas eu senti. Eu soube. Naquela última frase sua, escrita com a letra tremida de quem mal teve tempo de respirar. Luna, cheguei. E eu aqui, fechei os olhos, como se pudesse te alcançar na distância. Então escrevo isso não apenas como uma carta, mas como uma promessa. Enquanto você estiver aí, eu estarei aqui, sendo sua voz quando o mundo gritar demais, sendo seu abrigo quando a noite pesar, sendo seu amor, sempre. Com toda a minha fé, com cada batida do meu coração e com tudo que somos, mesmo distantes, sua Luna. Meu amor, a noite caiu cedo hoje. O céu parecia mais pesado, como se soubesse o que você está prestes a enfrentar. E eu tentei fingir que era só mais um dia comum, mas não é. Hoje você foi escalado para a primeira missão real. A carta que me mandou ontem chegou manchada. Não sei se era água da chuva ou suor. Talvez lágrimas. Mas eu senti cada palavra atravessar o peito, como se sua respiração ainda estivesse quente sobre meu pescoço. Você descreveu o campo. Diz que não é nada como nos filmes. Não há trilha sonora, nem discursos heróicos. Só o som dos sapatos afundando na lama, o estalo dos rádios, o cheiro de óleo, ferro e medo. E você, mesmo com o rosto sujo e os olhos vermelhos de cansaço, ainda se mantém firme. Você me escreveu: Luna, estou tentando não perder a cabeça, mas às vezes o silêncio grita mais alto que os tiros. E eu entendi, porque aqui também é assim. A casa está vazia. Os armários ainda têm suas xícaras favoritas. A toalha que você deixava sempre jogada no encosto da cadeira continua lá. E mesmo com tudo no lugar, algo falta. Você. Você me contou do treinamento tático, dos nomes que já perdeu a conta, dos soldados que dormem com o dedo no gatilho. Disse que já consegue montar e desmontar o fuzil no escuro, de olhos fechados, com os músculos agindo por instinto. E que aprendeu a dormir leve. Quase não dorme, na verdade. Como quem espera o caos espreitar do lado de fora da barraca. Você conheceu Ramírez, o veterano de rosto fechado e olhos de quem já viu demais. E também Clark, o mais novo, que tem uma foto da irmã presa dentro do capacete. Você não falou muito deles, mas bastou para eu imaginar que, de algum jeito, você não está completamente sozinho. Mesmo assim, sei que sente falta do toque. Do calor humano, que não é só presença física, mas lar. Quando escreveu que, ao final do dia, todos se sentam em volta de um tambor com fogo e que por alguns minutos ninguém fala da guerra, eu fechei os olhos e imaginei você ali, as mãos estendidas para o calor, o rosto perdido entre luz e sombra. Você me disse que ontem à noite tentou rezar e que as palavras vieram devagar, como se tivessem esquecido o caminho. Mas eu te ouvi daqui, porque enquanto você sussurrava, eu também estava com os olhos fechados, pedindo a mesma coisa: que você volte, inteiro, vivo, nos meus braços. Sei que você não pode me contar todos os detalhes, mas você escreveu uma frase e ela não saiu da minha cabeça desde então. Amanhã, Luna, amanhã a gente cruza a linha. Essa linha. Essa fronteira invisível onde o mundo deixa de ser treino e vira sobrevivência. Onde o medo para de ser sensação e vira escolha. Onde você não é mais o homem que partiu, mas o que luta para voltar. Então hoje, antes de dormir, eu escrevo essa carta como se fosse uma prece. Não com medo, mas com amor. Leve ela com você, junto do medalhão. Guarde entre as coisas que não se veem, mas sustentam tudo. Se nesse amanhã você olhar para o céu nublado e sentir o mundo ruir ao redor, lembre-se, você não está sozinho. Eu estou ali, no seu fôlego, na sua mira firme, na sua decisão de continuar, com tudo que tenho, com tudo que sou. Hoje, quando o carteiro bateu na porta, meu coração quase saiu pela boca. Não era sua carta, ainda não. Mas mesmo assim, fechei os olhos e pedi que você estivesse bem, que estivesse vivo. É madrugada agora.
A casa está mergulhada num silêncio pesado, só quebrado por alguns trovões distantes. A mesma tempestade que se aproxima daqui. Talvez esteja também sobre você. Na sua última carta, você disse que a missão começaria ao amanhecer. Chamaram de Operação de Contenção. Mas nós dois sabemos o que isso significa. Vocês vão entrar em território hostil e sair só Deus sabe como. Você escreveu poucas linhas. Talvez não tenha tido tempo, ou talvez não quis dizer tudo. Mas você escreveu: Amanhã, Luna, a gente pisa onde o chão já foi esquecido pelos mapas. E isso bastou para eu entender. Você passou a noite anterior em marcha, 20 quilômetros a pé, com mochila nas costas, armamento completo e o som dos aviões cruzando o céu como presságios. Disse que no caminho, a tropa passou por cidades fantasmas, lugares onde as janelas estavam estilhaçadas e os brinquedos das crianças ainda estavam no chão. As ruas cheiravam a gasolina velha e promessas quebradas. Mas mesmo assim, vocês seguiram. Você disse que quando chegaram ao ponto de parada, o comandante reuniu todos em torno do mapa sujo de terra. Os pontos vermelhos piscavam como feridas, e lá estava o nome do lugar para onde vocês iriam. Zona Zero. Clark, o garoto da foto no capacete, tentou fazer piada, mas ninguém riu. Ramírez apenas fechou os olhos por um segundo, como quem já viu aquele nome antes, e sabe o que ele carrega. Você contou que naquela noite, antes de fechar os olhos por 2 horas mal dormidas, tirou do bolso meu bilhete escondido. Leu em silêncio, com os dedos tremendo um pouco. E sussurrou meu nome. Eu escutei, sabia? Mesmo daqui. Mesmo com o mundo entre nós. Você também escreveu que aprendeu a identificar sons diferentes. O estalo de um galho sob botas amigas, ou o som seco que antecede um disparo de verdade. Você não está mais em treinamento, meu amor. Você agora está na guerra. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, você terminou sua carta com as palavras mais lindas que eu poderia receber. Não importa onde eu esteja, Luna. Você ainda é meu norte, e é por você que eu volto. Hoje, antes de dormir, ajoelhei ao lado da nossa cama e rezei. Rezei como fazia quando você chegava tarde das patrulhas. Rezei como quem segura a alma com as duas mãos e oferece ao céu. Sei que há coisas que você nunca vai me contar, coisas que vai guardar para sempre entre a pele e o fuzil. Mas tudo bem, só me promete uma coisa. Quando atravessar essa linha, quando o mundo ao seu redor virar poeira e eco, lembre do som do meu coração no seu peito. Lembre de quem você é e de quem ainda te espera. Volta. Por mim, por nós. Com todo o amor do mundo. Meu amor, essa noite sonhei com você. Você estava sentado na varanda da nossa casa, com o rosto banhado pelo sol das 5 e os olhos fechados, como se estivesse, enfim, em paz. Na sua mão, o café que sempre esquecia de terminar, e no colo, o rádio desligado, porque naquele lugar não existia mais notícia ruim. Mas então, o som. Um tiro. Súbito. Frio. E quando me virei no sonho, você já não estava mais lá. Acordei com o peito apertado, com um nó na garganta que não desfez nem mesmo quando o dia clareou. A sua carta chegou ao meio-dia. O envelope estava molhado pela chuva que caiu cedo. Mas dentro, a tinta ainda resistia. E suas palavras, meu amor, elas me rasgaram por dentro. Você escreveu que foi na travessia do setor oeste. Disseram que era zona limpa, que os drones de reconhecimento tinham passado horas antes, que o inimigo estava a quilômetros de distância. Mentiram. Você e sua unidade caminhavam entre os escombros de uma antiga fábrica de alimentos. Paredes vazias, corredores escuros, cheiro de óleo e ferrugem. Ramírez estava na frente. Clark logo atrás de você, como sempre. Eles riam. Tentavam quebrar o peso do silêncio com lembranças de casa. Ramírez falando da filha que ainda não conhecia. Clark mostrando pela milésima vez aquela foto da noiva presa no capacete. Você disse que o céu estava estranho. Sem nuvens, mas pesado. Como se o ar estivesse esperando alguma coisa acontecer. E então aconteceu. O primeiro disparo veio de cima, das janelas altas. Um estalo seco, depois outro e outro. O som ecoou entre os muros como se o mundo estivesse se partindo de novo. E no meio daquele caos, você viu Ramírez cair, de joelhos primeiro, como quem ainda tenta resistir. O sangue no chão, quente, rápido, injusto. Você correu, gritou o nome dele, mas ele já não respondia. Clark tentou cobrir você. Tentou puxá-lo para trás. Tentou sorrir, como sempre fazia, mas o disparo seguinte atravessou o peito dele antes que qualquer palavra pudesse sair. 2 tiros, 2 amigos, 2 mundos desfeitos diante dos seus olhos. E você ficou lá, sozinho, com o fuzil nas mãos e o coração em pedaços.
Você escreveu que não sentiu medo, mas culpa. A pior de todas. Culpa por não ter salvado. Culpa por estar vivo. E meu amor, como eu queria estar aí, só para te lembrar que você não falhou. Que às vezes o mundo é cruel demais até para os que mais amam. E que a dor que você carrega agora, ela é a prova de que seu coração continua humano. Porque mesmo em meio ao inferno, meu amor, você ainda lembra o nome dos que se foram. Você ainda escreve cartas para quem te espera, e ainda carrega esperança no bolso, entre balas e promessas. A noite está silenciosa agora, mas aqui dentro meu coração fala por nós dois. Volta. Volta inteiro se puder. Mas volta. Eu vou estar aqui, esperando. A carta chegou hoje dobrada dentro do seu capuz. Um dos soldados que voltaram da última missão me entregou com as mãos sujas de pólvora, os olhos baixos, como se soubesse o peso que vinha dentro. É dele, disse apenas antes de se afastar, como se palavras demais pudessem acordar alguma dor que ainda dormia entre nós. Li devagar. Cada linha, cada pausa, como se sua voz me guiasse por dentro daquilo tudo. Você contou sobre o avanço depois da perda. Disse que não teve tempo para luto, que a guerra não espera ninguém se despedir. O esquadrão seguiu até o setor 14, a antiga zona comercial. Antes das bombas, ali era cheio de vitrines, cafés, risos. Agora, só concreto queimado, esqueletos de lojas e fumaça que parece nunca se dissipar. Você entrou num prédio abandonado com a nova equipe. Todos em silêncio, olhos varrendo cada canto, como se pudessem antecipar a morte. Disse que encontrou um brinquedo no chão, um ursinho, um olho só, e uma fita vermelha amarrada no pescoço. Você o pegou, meu amor. E por um instante ficou ali parado, tentando imaginar o rosto da criança que o perdeu. Eu te conheço. Sei que mesmo com o fuzil nos braços, você nunca deixou de ser quem é. Você ainda enxerga pessoas onde os outros só veem alvos. Ainda se importa com nomes, com histórias, com vida. A emboscada veio no fim do dia, na hora em que a luz vai embora, mas a escuridão ainda não chegou. Você disse que o chão tremeu com a primeira explosão, que os gritos vieram antes da fumaça, e que por segundos não soube se era a sua voz que gritava ou a de alguém ao seu lado. Um dos novos perdeu a perna. Outro enlouqueceu no meio do tiroteio, gritando o nome de uma irmã que talvez nem esteja viva mais. E você? Você sobreviveu. De novo. Com estilhaços nos braços, com sangue nas mãos, mas vivo. E eu sei que às vezes isso pesa mais do que a dor. Mas por favor, escuta. Você não é a culpa. Você é a promessa. A promessa de alguém que ainda escreve, mesmo entre sirenes e fumaça. De alguém que ainda pensa em voltar, mesmo quando tudo parece empurrá-lo para o fim. De alguém que, mesmo entre as cinzas, ainda carrega fé. Hoje eu rezei por você olhando o céu. O céu daqui ainda tem estrelas, sabe? E por um momento, eu imaginei que você também pudesse vê-las. Mesmo daí, mesmo agora. A guerra ainda não acabou, mas você também não. Se puder, escreva de novo, nem que seja só uma linha, uma palavra, uma respiração sua. Porque enquanto você me escreve, eu sei que ainda está aí. E enquanto você estiver aí, eu estarei aqui. Firme. Por você. Meu amor, dessa vez não foi você quem escreveu. Foi o coronel. E a letra dele tremia. A carta chegou dobrada com cuidado, amarrada com uma fita preta. Um silêncio diferente a acompanhava. Como se até o papel soubesse que aquilo era mais do que palavras. Li sozinha, com as mãos geladas, com o coração, não sei. Acho que ele parou por alguns segundos. O coronel disse que você se foi como viveu, protegendo. Disse que a equipe estava cercada, acuada entre os escombros de uma escola destruída. Os rebeldes vinham de todos os lados, armados e sedentos, e o rádio pedia reforço, mas não havia mais ninguém por perto. Você olhou para os outros, segundo ele, e entendeu que aquela era sua hora. Mandou todos recuarem pela lateral. Cobriu a saída com granadas, munição e aquele seu silêncio firme que sempre me deu paz. Mas antes, você tirou o colar com a medalhinha que eu te dei e deixou preso no bolso de um soldado. Disse para ele me entregar. Então correu para o centro do pátio, gritando, atirando, chamando a atenção para si como um farol no meio da escuridão. Deram tempo para escapar, todos. O coronel escreveu que nunca viu algo assim. Que não foi só coragem, foi amor. Amor puro, explodindo no meio do caos. A última explosão te levou, mas levou junto os que viriam atrás. Você salvou 27 vidas. 27, amor, e a minha também. Porque mesmo sem saber como continuar, eu sei que só cheguei até aqui porque tive você. Ontem à noite sonhei com você. Você estava naquele campo dourado, lembra?
O que a gente sempre falava que queria visitar, com flores até o joelho e o céu tão azul que doía. Você me olhava em silêncio, sorrindo, sem pressa. E eu juro que ouvi sua voz bem baixinho como o vento entre as folhas. Não chora, meu amor. Eu só fui primeiro. Talvez um dia, quando o mundo parar de sangrar, alguém conte sua história. Talvez escrevam livros, ergam estátuas, digam seu nome nas escolas, mas nada disso vai te explicar como eu te explico aqui dentro. Nos meus ossos, na pele, no espaço vazio da cama, no café que ainda faço com sua caneca favorita. Você foi embora, mas me deixou cheia de você. E por mais que a dor ainda pese, é com ela que eu vou seguir. É com ela que vou te honrar. É com ela que toda noite antes de dormir, vou fechar os olhos e dizer baixinho: eu te espero. Sempre. O céu estava limpo no dia do seu funeral, sem nuvens, sem vento, como se até o tempo tivesse parado em respeito. A cerimônia foi breve, como são todas as que envolvem fardas e medalhas. Poucas palavras, muitos silêncios. Seu caixão coberto com a bandeira. Dobraram ela com precisão, como se cada dobra guardasse um pedaço da sua história, e entregaram para mim, com luvas brancas, olhos baixos e um nossos sentimentos que mal tocou minha pele. Havia flores brancas, ramos de oliveira e os passos cadenciados dos soldados que te acompanharam até o fim. Os 3 tiros foram disparados para o céu, rompendo o ar com estrondo. Um, dois, três. Cada um deles me atravessando por dentro. Depois o toque do clarim. Foi ali, naquele som solitário, que meu coração quebrou de verdade. Porque ali não era só o fim de um soldado. Era o fim de tudo que a gente sonhou junto. Vi um soldado. Ele estava com o colar no pescoço, o mesmo que você deixou com ele. Depois da cerimônia, ele se aproximou e me entregou. Ele nunca teve medo, ele disse com a voz trêmula, mas naquele dia ele tinha fé. Fé de que a senhora ia ficar bem. Abracei aquele colar como se fosse você, forte, com o peito aberto e a alma rasgada. Meses se passaram desde então. A guerra terminou. Terminou com mais silêncio do que comemoração. Assinaram acordos, trocaram reféns, ergueram bandeiras brancas. Mas para quem ficou, não acabou. Ainda vejo seu rosto nos reflexos do metrô. Ainda escuto sua risada quando o vento passa entre as janelas da sala. Ainda durmo do meu lado da cama, como se um dia você fosse voltar para o seu. A cidade tenta sorrir de novo. As luzes voltaram, as lojas reabriram, as crianças voltaram a correr nas calçadas. Mas para mim, o mundo segue mais lento, mais vazio, porque o melhor de mim partiu com você. E mesmo assim, eu não mudaria nada, porque você foi luz, foi abrigo, foi guerra e foi paz. E agora é saudade. Mas uma saudade que caminha comigo, de mãos dadas, com passos firmes, com o coração em pé, porque amar você foi a coisa mais viva que já me aconteceu. E enquanto eu viver, você não vai morrer. Nunca.